Muito bom dia, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Ontem eu fiz uma live aqui, eu não consegui salvar direito, mas vamos ver se esta vai dar certo. Um abraço para todos, que Deus abençoe de uma forma toda especial, que tenhamos uma sexta-feira, um final de semana abençoado, que Deus possa nos ajudar de uma forma toda especial. Sempre nas sextas-feiras eu faço 3, 4 lives. E eu louvo a Deus nesta manhã. Eu dormi mais ou menos. E vamos confiar em Deus que tudo vai dar certo. Todas as coisas darão certo. E nós vamos falar aqui é o pastor Nelson, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Vou falar sobre lançando fora o medo. O medo é uma das emoções mais comuns na vida humana. Ele pode nos paralisar, roubar a nossa paz e nos afastar dos propósitos de Deus. A Bíblia, no entanto, nos convida a confiar no Senhor, lançando sobre Ele todo o nosso temor, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Em 1 João 4,18 lemos: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Este estudo mostrará como o amor de Deus e a fé em Cristo nos libertam do medo e nos fortalecem diante das adversidades. O que é o medo? O medo, na realidade, é uma resposta emocional diante de algo percebido como ameaça ou perigo. Na Bíblia, muitas vezes, o medo está ligado à falta de confiança em Deus. Vamos ler aqui Mateus 8:26. Compartilhem com outras pessoas, mandem o seu presentinho, o coraçãozinho, a sua participação. Nos ajude aí em nossa live. Mateus 8:26. Diz o seguinte: então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pouca fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, na Bíblia, muitas vezes, o medo está ligado à falta de confiança. Naquele momento, os discípulos estavam demonstrando realmente a falta de confiança. Existem 2 tipos de medos: o medo natural, de um perigo real, e o medo espiritual, que é ansiedade, insegurança, falta de fé. Nós iremos explorar esses 2 tipos de medo aqui, exemplificando situações bíblicas. O medo natural e o medo espiritual. O medo natural é uma reação instintiva e saudável que Deus colocou no ser humano como uma forma de proteção e nos alerta diante de situações de risco e preserva a vida. Esse realmente é um medo natural que nós devemos ter, que nós temos, né? que é até um sentido de preservação da vida. Exemplos bíblicos: nós temos José e Maria, quando eles fugindo para o Egito com Jesus, em Mateus capítulo 2, versículo 13 ao 14, eles obedeceram à voz do anjo e se protegeram da ameaça de Herodes. Nós vemos Moisés diante de Faraó, embora tivesse medo da missão,
Êxodo, capítulo 3, versículo 11, capítulo 4, versículo 10, era um temor humano diante da grande responsabilidade que ele teria que enfrentar. Vemos Paulo em Atos 27, durante a tempestade, reconheceu o perigo, mas ele manteve a confiança em Deus. O medo natural, na realidade, não é pecado. Ele funciona como instinto de autopreservação. O problema é quando esse medo domina e impede a pessoa de confiar em Deus e de obedecer o seu chamado. Aí sim, aí gera um grande problema. Vejamos o medo espiritual. A definição: é o medo que nasce de fato da falta de fé, da opressão espiritual ou da incapacidade de descansar nas promessas de Deus. Esse medo gera ansiedade, paralisia espiritual e incredulidade. Quais são as características desse medo? Alimenta a insegurança interior. Você não tem aquela paz interior, você não tem aquela segurança interior. É usado pelo inimigo para afastar o cristão da fé. E faz a pessoa duvidar da presença e do cuidado de Deus. Será que Deus está comigo? Será que Deus realmente vai me proteger? Será que essa promessa cumprir-se-á? Exemplos bíblicos: nós temos Israel diante do Mar Vermelho, em Êxodo 14, versículos 10 ao 12. O medo espiritual os fez murmurar, mesmo após tantos milagres, mesmo após eles verem a mão de Deus sobre eles. Os 10 espias em Canaã, em Números capítulo 13, versículo 31 ao 33, eles viram gigantes maiores que o poder de Deus. E os discípulos na tempestade, Mateus 8, 26, Jesus os repreendeu, porque temeis homens de pouca fé. Então o medo espiritual é fruto da ausência da confiança e da falta da revelação do amor de Deus. Por isso João nos ensina que o amor perfeito lança fora o medo. 1 João 4 e 18. Vejo aqui. O medo natural é autopreservação. O medo espiritual, quer dizer, o medo natural é um instinto humano, de autopreservação. O medo espiritual é falta de fé e de influência espiritual. Qual a função do medo natural? Proteção, proteger a vida, prudência, gerar prudência. O medo espiritual é roubar a paz, paralisar a fé. Exemplos bíblicos, nós já falamos aí: José fugindo com Jesus, Mateus 2,14, e os discípulos do barco. O resultado do medo natural é cuidado e proteção. Do medo espiritual é ansiedade, incredulidade e estagnação. E a solução para o medo natural é você manter o equilíbrio. Para o medo espiritual é você confiar no amor e nas promessas de Deus. Confiar no amor de Deus, nas promessas dele. Como eu devo vencer o medo espiritual? Conhecendo o amor de Deus. Quando eu conheço o amor de Deus, eu vou compreender que esse amor de Deus me envolve em uma atmosfera tão forte que eu vou compreender o cuidado e a proteção de Deus sobre a minha vida. Orando e entregando as nossas ansiedades. Filipenses 4, 6 ao 7. Nós precisamos lançar a nossa ansiedade diante do Senhor. Ontem eu fiz uma live sobre ansiedade. E a ansiedade, na realidade, demonstra a nossa falta de fé. Todos nós temos um tipo de ansiedade, mas nós precisamos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Demonstrando promessas, declarando promessas da palavra. Salmo 27, versículo 1. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. Declarar com confiança, com ousadia, com autoridade. Aqui no Salmo 27, versículo 1, nos diz o seguinte: vejamos, pois.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Eu devo realmente confiar que o Senhor está comigo. Confiar na proteção de Deus. Muitas vezes a nossa fé ela vai vacilando, mas eu preciso avançar em fé. Rompendo em fé, né? Sobre os problemas da vida, sobre as vicissitudes da vida e os obstáculos que ela nos apresenta. Andando no Espírito, Espírito de poder, amor e moderação. Quando eu ando no Espírito, eu vou entender as coisas espirituais. O homem carnal, ele não entende nada, mas o homem espiritual, ele entende tudo. Testemunhando vitórias, vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Apocalipse 12, 11. Testemunhar que Deus é a minha força, é a minha fortaleza, é a minha vitória. E a nossa vitória está em Cristo. E nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus. Então, queridos, o medo natural é útil e faz parte da vida. O medo espiritual, ele é prejudicial e precisa ser vencido pela fé, confiança e amor de Deus. Exemplos bíblicos fundamentais. Primeiro, textos bíblicos fundamentais. 1 João 4, 18. O amor perfeito lança fora o medo. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Salmo 56. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, sobrevindo o temor, chegando o momento de angústia, vamos confiar em Deus, vamos colocar a nossa confiança no Senhor. Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eu preciso me esforçar e demonstrar ânimo, né? A palavra nos diz que se te mostras frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O Senhor nos deu, nós temos essa autoridade, vamos confiar em Deus. Exemplos bíblicos de pessoas que venceram o medo, nós iremos ver aqui. Davi, diante de Golias, não temeu porque confiava em Deus. 1 Samuel 17, ele tinha confiança total no Senhor. E vejamos aqui o medo, Davi, o medo e as lições que nós podemos tirar para nós. O contexto da vida de Davi foi pastor, guerreiro, músico, rei, profeta, poeta. Em todos esses papéis, ele enfrentou situações de medo. No entanto, a sua história mostra-nos como é possível transformar os medos em confiança em Deus. Qual o medo natural de Davi? Davi enfrentou muitas situações de risco real que gerariam medo em qualquer pessoa. Nós vemos aí Golias, né? 1 Samuel 17. Naturalmente, Davi, ele deveria temer o gigante, que era maior, mas mais experiente e armado. Mas ele enfrentou o medo natural com fé. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Versículo 37. O segredo de Davi foi lembrar experiências passadas de livramento, situações anteriores que ele enfrentou e que venceu. Aí nós vemos também a fuga de Saul em 1 Samuel 19 ao 24, capítulo 19 ao capítulo 24. Davi, como pessoa que estava fugindo, né, fugitivo, escondendo-se em cavernas. O medo natural o levava a buscar estratégias humanas, refúgio, amigos fiéis, né, esconderijos. Mesmo assim, sua confiança não se apegava. Não se apagava. Em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Salmo 56, versículo 11. Aqui nós vemos que Davi, ele não negava o perigo, ele não negava a situação, não estava negando a circunstância, mas não deixava o medo natural se tornar espiritual, porque ele entregava-se
de corpo e alma e espírito ao Senhor. O medo espiritual de Davi, apesar da sua fé, Davi passou por momentos em que o medo quase o dominou espiritualmente. No exílio em Gate, nós vemos em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10 ao 12, fugindo de Saul, Davi caiu nas mãos do rei filisteu Aquis. Ficou com tanto medo que fingiu ser louco para salvar a sua vida. Ele teve uma estratégia, né? Aqui o medo espiritual quase lhe roubou a confiança em Deus. No Salmo 55, Davi descreve a ansiedade, descreve a angústia, o terror. Ele fala em fugir como uma pomba. Versículo 6. Porém, ele termina entregando o peso a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor e ele te sustentará. Versículo 22. O medo espiritual de Davi o levava a uma luta interna muito forte. Mas sempre no fim, ele se levantava pela fé, reafirmava sua confiança no Senhor. Como Davi venceu o medo? Observem, pela adoração. Muitos salmos nasceram em momentos de medo, em momentos de crise. Salmo 34, Salmo 56, Salmo 27. Ele transformava a ansiedade em louvor, em adoração. Ele venceu o medo pela adoração. Venceu o medo pela memória espiritual. Davi lembrava do que Deus já tinha feito. A vitória sobre o leão, o urso e Golias serviram como âncora da sua fé. E também pela oração honesta. Ele não escondia os seus sentimentos. Ele chorava, ele confessava, ele clamava. Isso curava espiritualmente e renovava a sua esperança. É o que nós devemos fazer também. Correr para o refúgio. Correr para o quarto secreto. Correr para a salinha de oração. E também pela certeza da presença de Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, mas mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, versículo 4. Eu preciso ter segurança da presença de Deus, que Deus está na minha vida. Que aplicação para nós hoje? Como Davi, nós enfrentamos muitos medos. Perigos reais, medo natural, batalhas internas, medo espiritual. O segredo não é sentir medo, mas é não deixar que ele nos domine. Compartilhe aí esse estudo, gente. Precisamos aprender com Davi a transformar o medo em oração, em louvor e em confiança. Se você está passando por uma situação aí difícil, corra para os braços do Senhor. Corra para a presença de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. O texto-chave da vida de Davi contra o medo, me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, o versículo 3. Agora vejamos sobre Josué e Caleb. Enquanto o povo temia, eles acreditaram na promessa do Senhor. Números 14. Josué e Caleb, vejamos, a coragem que vence o medo. Qual o contexto histórico aí sobre Josué e Caleb? Após a saída do Egito e a travessia do deserto, Moisés enviou 12 espias para observar a terra de Canaã. Números 13. 10 espias voltaram com um relatório de medo e desânimo. Apenas Josué e Caleb permaneceram firmes, acreditando nas promessas de Deus. Esse episódio mostra-nos a diferença entre o medo espiritual dos 10 espias e do povo, e a fé corajosa de Josué e Caleb. O medo do povo, os 10 espias, viram os gigantes, os anaquins, e se sentiram como gafanhotos. Números capítulo 13 e o versículo 33. Consequência disso, ou seja, disseminaram pânico entre os israelitas. Números 13 e 31. As consequências disso, o povo chorou, murmurou e quis voltar para o Egito. Números 14, 1 a 4.
Resultado final de tudo isso, toda aquela geração incrédula morreu no deserto. Números 14, 29 ao 35. O medo espiritual anulou a fé e roubou o futuro daquela geração. Compreendam bem. Quais foram a postura de Josué e Calebe? Enquanto todos estavam dominados pelo temor, Josué e Calebe se levantaram com coragem. Eles tiveram o quê? Tiveram um olhar de fé. Subamos animosamente e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Números 13 e 10. Eles enxergaram o poder de Deus, não apenas o tamanho dos gigantes. Eles tiveram um coração de confiança. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos-la dará. Números 14, 8. A confiança deles estava em agradar a Deus, não em medir forças humanas. E é isso que nós precisamos obter. Força, coragem, fé, confiança, determinação. Coragem contra a multidão. Mesmo sendo minoria, 2 contra 10, não se calaram diante da incredulidade. Chegaram a ser quase apedrejados pelo povo. Números 14 e 10. Mas aí nós vemos agora a recompensa de fé. Enquanto toda a geração incrédula morreu no deserto, Josué e Calebe entraram na terra prometida. Números 14 e 30. Aos 85 anos, Calebe tinha vigor para conquistar Hebrom. Josué capítulo 10, versículo 10 ao 22. Vejamos aqui algumas lições práticas de Josué e Calebe contra o medo. A maioria pode estar errada. 10 espias representavam a maioria, mas estavam dominados pelo pavor, estavam dominados pelo medo. O caminho certo era o da fé, ainda que fosse minoritário. O medo paralisa, a fé mobiliza. O povo quis desistir, mas Josué e Calebe, avançaram. Queriam avançar. O medo leva ao retrocesso, a fé leva à conquista. Portanto, eu tenho que conquistar. Eu não posso retroceder. A visão espiritual é maior que a visão natural. Enquanto os outros viram gigantes, Josué e Calebe estavam vendo a promessa. Quem anda pela fé, olha além das circunstâncias, olha além dos problemas. E Deus recompensa a coragem e a fé. Calebe, aos 85 anos, disse: dá-me este monte. Josué 14, 12. A fé persistente o levou à promessa de Deus. Qual é a aplicação que nós devemos fazer para a nossa vida hoje? Em nossa caminhada cristã, enfrentamos gigantes, enfrentamos problemas, enfermidades, batalhas espirituais. Podemos escolher ser como os 10 espias, dominados pelo pavor espiritual, pelo medo espiritual, ou ser como Josué e Calebe, enfrentando qualquer revés, qualquer adversidade, qualquer onda que se levantar, confiando nas promessas de Deus. E a vitória é para aqueles que chegarem até o fim. É a perseverança, é a confiança nas promessas do Senhor, mesmo que seja minoria. Texto-chave da fé de Josué e Calebe: tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. A proteção deles se retirou e o Senhor é conosco. Não os temais. Números, capítulo 14, o versículo 9. Resumindo aqui, Josué e Calebe nos ensinam que o medo natural existe, mas só a fé firme em Deus vence o medo espiritual, que paralisa e rouba a promessa. Agora vejamos sobre Jesus e os seus discípulos no mar.
Enquanto os discípulos estavam dominados pelo medo da tempestade, Jesus trouxe paz, acalmou o vento. Marcos 4, 39 ao 40. Quais são os ensinamentos que nós temos aqui sobre Jesus e os discípulos sobre o medo? O medo natural dos discípulos. Os discípulos eram homens comuns, com limitações humanas. Em diversas situações, eles sentiram medo. No Mar da Galileia, em Mateus 8, 23 ao 27, durante a tempestade, eles tiveram medo de morrer. Ao ver Jesus andando sobre o mar, Mateus capítulo 14, 25 ao 27, acharam que fosse um fantasma. No Getsêmani e na prisão de Jesus, Mateus 26, 56, todos o abandonaram com medo. Após a crucificação, João 20, 19, estavam trancados em uma casa por medo dos judeus. O medo natural deles era real. Tempestades, perseguições, morte. Mas Jesus os conduzia a transformar esse medo em fé. O medo natural dos discípulos. Além do perigo externo, havia um medo mais profundo, a falta de fé e a compreensão da presença de Jesus. Na tempestade, Jesus disse: "Por que sois tímidos, homens de pouca fé?" Mateus 8, 26. Quando Pedro afundou nas águas, Jesus falou: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Mateus 14, 31. O medo espiritual fazia com que eles olhassem mais para o problema do que para o poder de Deus. Como Jesus lidava com o medo dos discípulos? Repreendia o medo com autoridade. Na tempestade, ele ordenou ao vento e ao mar: "Acalma-te, aquieta-te." Marcos capítulo 4, versículo 39. Mostrou que o medo cede diante do poder da sua palavra. A sua palavra é a palavra de autoridade, palavra de comando, palavra de ordem. Revela a sua presença constante. Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mateus 14, 27. Eu estou aqui, eu estou convosco. Porque vocês estão medrosos? A presença de Jesus era a resposta contra o medo. Portanto, o que é que nós precisamos? Nós precisamos a presença de Jesus diariamente. Ele ensinava a fé prática. Pedro andou sobre as águas enquanto manteve os olhos fixos em Jesus. Mateus 14, 29. O medo venceu quando ele olhou para o vento. O medo venceu quando ele olhou para o vento. Lição: a fé vence quando olhamos para Cristo, não para as circunstâncias. Trazia paz ao coração. E após a ressurreição, quando os discípulos estavam trancados com medo, Jesus apareceu dizendo: "Paz seja convosco." João 20, 19. A paz de Cristo expulsa o medo espiritual. Jesus como exemplo de coragem sem medo, né? Diferença dos discípulos. Jesus enfrentou o sofrimento com coragem e entrega. No Getsêmani, sentiu angústia, medo natural da morte, mas se rendeu à vontade do Pai. Mateus capítulo 26, 39. Na cruz, ele permaneceu firme, confiando até o fim em Deus. Lucas 23, 46. Ele mostrou que a vitória sobre o medo vem da submissão à vontade de Deus. Qual a lição que nós temos para nós hoje? O medo natural é real, mas não pode dominar a nossa fé. O medo espiritual nasce da incredulidade. Precisa ser vencido pela confiança em Jesus. A presença de Cristo no barco da nossa vida é a maior garantia da nossa paz. Ele está presente aí na tua vida. Ele está presente no teu lar, na tua casa, no teu coração. O texto-chave para isso: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. João 14, 27.
Os discípulos mostraram nossa humanidade sujeita realmente ao medo. Jesus revelou que o segredo para vencer é a presença de Deus, a fé e a paz que vem de Deus. Como lançar fora o medo? Confiando nas promessas do Senhor. Salmo 34, versículo 4. Viver no amor de Cristo. 1 João 4,18. Orar e entregar as nossas ansiedades ao Senhor. Filipenses 4, 6 ao 7. Encher o nosso coração da palavra de Deus. Romanos 10, 17. E ter consciência da presença de Deus em nossas vidas. Hebreus 13, 5 ao 6. A aplicação prática para isso, queridos, o medo é natural, mas não deve dominar a vida do cristão. Sempre que aparecer, devemos substituí-lo pela fé. Declarar a palavra de Deus é uma arma contra a ansiedade. Então precisamos estudar a palavra de Deus, ver aqueles versículos que falam sobre a paz, né? Que falam sobre que Deus está conosco e declarar a palavra. Lembrar que o amor de Cristo nos envolve e nos sustenta. E chegamos aqui às considerações finais. O medo pode tentar nos aprisionar, mas o amor de Deus é maior do que qualquer ameaça. Quando confiamos plenamente no Senhor, experimentamos a paz que excede todo entendimento. Assim podemos caminhar com coragem, sabendo que Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. O medo é uma realidade humana. Todos os grandes homens da Bíblia tiveram medo, sentiram medo. Davi fugindo de Saul, Josué diante da missão de liderar Israel, os discípulos nas tempestades. O medo natural, na realidade, não é pecado. Ele faz parte do instinto de preservação. O medo espiritual é perigoso. Quando olhamos o medo dominar, quando deixamos o medo dominar, ele gera incredulidade, paralisa e nos afasta das promessas de Deus. O medo de Israel, dominado pelo medo, pereceu no deserto, né? O povo de Israel, dominado pelo medo, pereceu no deserto. Enquanto Josué e Caleb perseveraram na fé e conquistaram, né? O amor de Deus é o antídoto contra o medo, queridos. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O amor do Pai nos dá a segurança de que Ele está no controle, mesmo diante de gigantes, de tempestades ou de adversidades. Deus está no comando, está controlando tudo. A fé é a chave para vencer o medo. Davi venceu Golias porque confiou em Cristo. Josué e Caleb conquistaram Canaã porque creram na promessa. Jesus ensinou os discípulos a confiar na sua presença e descansar na sua paz. Nós também precisamos aprender a olhar para Jesus, não para as circunstâncias. O medo pode se transformar em adoração e confiança. Davi transformava suas angústias em salmos de adoração e de louvor. Os discípulos, após a ressurreição, passaram de medrosos a corajosos, pregadores cheios do Espírito Santo. O cristão não é chamado a viver sem desafios, mas a vencer o medo com fé e amor. Aplicação para a nossa vida hoje: quando o medo natural aparecer, busque equilíbrio e prudência. Quando o medo espiritual tentar dominar, declare a palavra, ore a palavra, confie no Senhor. E a palavra final: o medo tenta aprisionar, mas a fé nos liberta. Josué e Caleb, Davi e os discípulos são provas de que a confiança no Senhor transforma corações frágeis em homens vencedores. Assim como eles, nós também podemos viver com ousadia, porque aquele que venceu o mundo está conosco. João 16, 33.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27, versículo 1. E agora vamos a uma oração. Senhor, coloco diante de Ti todos os meus medos, as minhas ansiedades, as minhas inquietações. Ajuda-me, Senhor, a descansar nas Tuas promessas. Ajuda-me a descansar no Teu amor, no Teu perfeito amor, que lança fora o temor. E que a minha fé na realidade, Senhor, seja fortalecida cada dia. E que eu viva em paz e confiança na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado e que você tenha desfrutado desta palavra de uma forma toda especial. Um abraço.